Vamos à palavra? Quem tem fome e sede da palavra de Deus aí? Amém. Espero que você não esteja aqui só para cumprir uma rotina religiosa. E ainda que é uma boa rotina, né? Eu fico pensando, meu Deus, o que um crente pode inventar de fazer no domingo que o tire da reunião com o corpo de Cristo, com a igreja, né? E que bom que você valorizou isso e está aqui nessa noite para falarmos sobre um tema que certamente tem muito a ver com as nossas vidas, com os nossos corações. Eu peço que o pessoal aqui já projete. Eu quero falar com você sobre sonhos. Eu quero falar sobre que tipo de sonho move sua vida. Que tipo de sonho move sua vida. E eu, antes de qualquer outra coisa, eu preciso dar um crédito, porque eu e Mônica estamos debaixo de um impacto grande da palavra de Deus, da presença de Deus. Nós, desde quinta-feira até ontem estivemos em Curitiba, participando de um evento que se chama Casa de Zadok, e que reuniu mais de 2.000 pastores e líderes, organizado pelo nosso querido pastor Luciano Subirá. E nós fomos muito abençoados e impactados com cada palavra, mas Deus usou um homem que eu respeito muito, é um profeta na nossa geração, e que já esteve aqui conosco, pastor Harold McLeod. E o Harold foi usado por Deus de uma maneira tão intensa, e nos falou sobre esse texto bíblico que eu vou ler, e entregou ali algumas chaves fantásticas que impactaram o meu coração. E o que eu vou fazer aqui, nem de longe, é reproduzir aquilo que o pastor Harold fez, porque eu não teria essa capacidade, realmente não. Mas tudo que eu vou falar vai, de certa forma, ser baseado numa chave, numa revelação que ele nos apresentou, desse texto bíblico que eu gostaria que você tivesse nas mãos, Gênesis capítulo 40, é um texto relativamente longo, mas é importante que nós façamos a leitura para que você possa compreender as coisas que eu vou falar. Então, se você tem a sua Bíblia, é bom que você acompanhe na sua Bíblia, mesmo que ela tenha uma tradução diferente, porque você já vai marcando e tudo mais. Se você não tem, o texto está projetado aqui. Está dito assim na palavra: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se o faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me sonho. Então o copeiro-chefe contou seu sonho, e José lhe disse, contou seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Pule por versículo 16, só para a gente ganhar tempo. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça,
E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Ok? Daí nós vamos, explorar esse texto. Eu quero só pedir aí, o pessoal da técnica tem muito reverberação aqui para mim, ó. Não sei de onde, mas está reverberando aqui. Tem que diminuir um pouco, talvez, esse retorno. Muito interessante esse texto. Eu sei que boa parte de vocês conhece. Quantos já leram esse texto na sua casa? Bom, esses são aqueles que continuaram naquela leitura bíblica anual e passaram de Gênesis, né? Porque, puxa vida, ainda nem terminamos Gênesis, você não leu ainda esse texto. Mas, enfim, um texto muito interessante, um texto que fala de sonhos literais. 2 homens que tiveram sonhos literais, dormiram, não é? E tiveram sonhos não comuns, sonhos proféticos, tinham um significado, e a história que lemos, que eu vou tomar aqui de uma forma figurada, como uma alegoria, para falar de sonhos com você, porque sonhos são muito importantes na nossa vida. Os sonhos são o combustível da alma humana. Os sonhos alimentam os nossos passos. Eu diria que pessoas que não sonham não saem do lugar. Pessoas que não têm projeto, e a turma da projeção aí já pode se ligar, porque eu já estou falando, e já tem slide para passar aqui. Pessoas que não têm projeto estão à deriva. Eu não consigo imaginar alguém prosperando na vida, alguém avançando, sem perceber que no seu coração há uma direção, há uma busca. Não, eu estou aqui, ao Deus dará. Isso não existe. Na verdade existe, porque tem pessoas que não sonham, mas essas pessoas não vão a lugar nenhum. Os sonhos são, de fato, o combustível da nossa alma. Quando eu falo de sonho, estou falando de projetos pelos quais a gente investe a vida, a gente dá o tempo, a gente aplica o esforço, a gente persevera, não é? Eu acredito que a maioria das pessoas aqui está vivendo por um propósito, por uma busca. Eu quero alcançar, eu quero fazer, eu quero ser isso aqui. E esse sonho é que te faz levantar todos os dias. Eu uso muito essa expressão, saudades do futuro. Eu vivo com saudades do futuro, e o que me faz ter saudades do futuro são os meus sonhos, não é? Porque alguns deles já se cumpriram. Eu tinha um sonho de ter a minha filha casada com um homem de Deus, está ali os 2 bonitinhos, felizes, servindo ao Senhor, frutificando no reino. Esse é um sonho cumprido. Agora eu tenho outro sonho, que é ter netos, mas que está se chocando um pouco nesse momento com o sonho dela, que está fazendo 5º ano de medicina, né? Mas chegará. Deus, do fim, faz com que tudo aconteça de acordo com a sua vontade, não é? Então, muitos dos meus sonhos já se cumpriram, mas outros não, e são esses que me dão gás, são esses que me dão força, que me dão vontade de levantar, de trabalhar, de brigar, de enfrentar as resistências, os demônios, enfim, tudo que a gente enfrenta para conquistar alguma coisa. Então, é muito poderoso, não é, o combustível chamado projeto. A Bíblia diz que na verdade, os projetos, os sonhos, são um reflexo da presença do Espírito Santo em nós. Naquela profecia de Joel, no final do livro de Joel, quando ele falou dos últimos dias, ele disse: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor disse: os jovens sonharão, os velhos terão visões. Sonhos e visões são fruto do Espírito Santo na nossa vida. Amém? E são importantes. Agora, eu preciso dizer isso também. Se sonhos são importantes,
há sonhos que nos levam para a vida, aquela vida que vale a pena, e há sonhos que nos levam para a morte. Você pode estar desenvolvendo dentro de si um sonho que te conduz à morte. E se ele não for abortado, não vai valer a pena viver. Eu posso dizer, ainda que seja o seu grande propósito alcançar certas coisas, ele pode te conduzir à morte. Quando eu falo conduzir à morte, entenda isso em todas as dimensões. Pode te conduzir literalmente à morte, porque muitas pessoas, lutando por aquilo que querem, mas que não fazem parte do chamado de Deus para as suas vidas, acabam morrendo. Mas às vezes não é morrendo literalmente, não é? Se um sonho te afasta de Deus, se um sonho te afasta do propósito de Deus, você está morrendo. Porque Deus é vida. Jesus se apresentou assim, eu sou a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando você se afasta de Deus por um sonho que você tem, você está morrendo. Esse sonho está te conduzindo à morte. Eu conheço muitas pessoas que estão dentro da igreja caminhando para a morte por um sonho equivocado. Por outro lado, há sonhos que nos conduzem à vida, porque eles foram plantados por Deus em nosso coração. Eles foram abençoados pelo Senhor. Talvez nós tenhamos que trabalhar por eles durante muitos anos, quem sabe a vida toda, mas valerá a pena. Eu sempre, quando penso nisso, eu me lembro, eu já usei aqui esse contraste, 2 homens de Deus que tiveram, de certa forma, a mesma oportunidade, porque conheceram a Deus de uma maneira pessoal. Tiveram um encontro impactante com o Senhor, mas eles terminaram de maneira muito distinta por causa dos seus sonhos, por causa daquilo que dominou, que tomou os seus corações. Eu estou falando de Salomão e de Paulo, apóstolo. Salomão foi filho de Davi, rei de Israel. Ele começou tão bem, Deus derramou uma sabedoria sobrenatural sobre a sua vida, mas a partir de determinado momento, Salomão permitiu que o seu coração fosse fertilizado por sonhos que nada tinham a ver com o propósito de Deus. E ele viveu por esses sonhos. Se é que eu posso dizer viveu, porque quando chega ao fim da vida, Salomão, ele dá um testemunho, ele resume a sua vida. E eu vou ler aqui o texto resumido para que você entenda do que eu estou falando, mas no seu livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 4 a 11, quando Salomão já era um homem velho, olhando para a vida de trás para frente, ele disse assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, comprei servos e servas e grandes possessões de gados, me engrandeci, me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não o neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Proveito nenhum havia. Sempre que eu leio esse trecho, esse texto bíblico, eu penso, meu Deus, que deprimente. Um homem que conheceu a Deus e que viveu a sua vida investindo e trabalhando por certos sonhos, e quando ele chega no final da vida, ele diz: eu corri atrás do vento, não ficou nada, eu não estou satisfeito, minha vida foi desperdiçada. Sonhos errados, investimentos errados. Por outro lado, eu vejo o testemunho de Paulo, apóstolo do Senhor, um homem que tinha muita cultura, provavelmente tinha riquezas, finanças. Paulo era um membro do Sinédrio. Para você ter uma ideia, para alguém fazer parte do Sinédrio, precisava ter decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Paulo era um homem de extrema cultura, muito conhecimento, poliglota, cidadão romano, judeu de judeus. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele pegou tudo aquilo sobre o que ele tinha construído a sua vida e jogou no lixo. Há um momento em que ele diz: eu considerei tudo aquilo como esterco, cocô de vaca. Se você não entende. Porque eu queria a sublimidade do conhecimento de Deus.
E nessa relação com Deus, o Senhor foi enchendo o seu coração e ele mudou de sonhos. E quando ele chega no final da vida, já velho, ele escreve palavras tão profundas como essas que conhecemos, segundo Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Paulo está dizendo, valeu a pena viver. Eu vivi uma vida difícil, eu tive que combater, mas foi um bom combate. Eu preservei a carreira, eu completei a carreira, perdão, eu preservei a fé. Eu estou feliz, e mais do que feliz, eu tenho certeza que agora, tudo que eu fiz, os sonhos pelos quais eu lutei, vão me dar um benefício eterno, porque a coroa da justiça já me está preparada. E na versão super atualizada, Paulo está quase morrendo e está dizendo, gente, eu vou para a galera. Valeu a pena viver e agora eu vou entrar num outro nível dessa vida para sempre. Tremendo, mas você vê o contraste, sonhos que levam à morte, sonhos que levam ao propósito e à vida. E eu quero tomar esse texto que lemos aqui no início, não é, do padeiro e do copeiro de Faraó, e eu vou usar, claro, como uma alegoria, ok? É uma ilustração, mas que eu quero mostrar para vocês algumas verdades sobre sonhos que nos matam e sonhos que nos promovem. Sonhos que nos abençoam, porque foi o que aconteceu. Esses dois homens estavam presos por causa das suas ofensas, e eu começo dizendo isso, as nossas ofensas é que nos colocam em prisões. Diga comigo, as nossas ofensas nos colocam em prisões. É o que nós lemos no versículo 1, passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito, Faraó, e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E por isso eles foram parar numa prisão onde estava José, servo de Deus. Ok? Então eles estavam ali por suas ofensas. Diga, ofensas. Eu quero só falar de passagem sobre isso, porque todos nós estamos em prisões. Não se escandalize, mas Deus não nos criou para essa vida limitada que nós vivemos. Quando Deus nos criou, Ele quis nos dar a plena liberdade, liberou sobre nós a sua divindade, mas nós pecamos. Desde o primeiro homem que viveu nessa terra, a ofensa comprometeu o nosso mundo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 18, pois assim como por uma só ofensa, aquela lá no Éden de Adão, veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, o de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Mas perceba, por causa da ofensa de um homem, que foi replicada na vida de todos os homens, inclusive na minha e na sua, porque todos pecaram, então nós vivemos certos limites. Eu tenho certos limites, ainda que a minha vida, depois de ter nascido de novo, foi liberada em muitas coisas, mas eu ainda continuo em certas cadeias, sabe, que eu não gostaria de ter. A minha inteligência ainda está limitada, eu acho que eu não estou no potencial completo daquilo que Deus fez no Éden. De vez em quando eu adoeço, você também. São limites. Sinceramente, eu queria emagrecer, mas eu tenho um limite. E aí tem que ser no rala e na briga. Então nós vivemos em certas prisões. Mas sabe qual é a boa notícia? Mesmo nas prisões, os homens são capazes de sonhar. Mesmo nos nossos limites, nós podemos ter sonhos, e podemos ter sonhos que nos tirem dessa condição e nos levem àquilo que Deus planejou para nós. Foi, de certa forma, o que aconteceu, porque diz no versículo 5 que lemos, que ambos, o padeiro e o copeiro, sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Então, veja bem, prisões são limites, mas prisões não são capazes, não precisam ser capazes de nos impedir de sonhar. Guarda isso, não é o centro da mensagem que eu tenho para você,
mas são algumas chaves que você pode usar. E quando nós sonhamos e não temos um discernimento e não temos mentoreamento, os sonhos nos perturbam. Os sonhos nos perturbam enquanto eles não ganham sentido na nossa vida. Eu conheço muita gente perturbada, gente ansiosa por causa de um sonho que ela não consegue destrinchar. Gente que está correndo de um lado para o outro, brigando com todo mundo, e você para e fala, por quê? Ela diz, eu não sei, eu tô dando tudo, mas eu não sei por quê, eu não consegui organizar a minha vida, o meu projeto. Tem gente assim na igreja. E é muito interessante porque o texto diz no versículo 6 que vindo José pela manhã, viu os dois, não é? E eis que estavam turbados, estavam aflitos por causa de sonhos que eles não conseguiam dar sentido. E é o que acontece conosco, não é? Volto a dizer, eu estou usando aqui a coisa de uma forma figurada. Eu não tenho dúvida que há pessoas aqui que estão aflitas porque não conseguem organizar e dar sentido aos seus projetos. E, na verdade, meu querido, só Deus pode dar sentido aos sonhos do seu coração. Só Deus. E muitas vezes Ele vai usar gente para te ajudar. Está na moda chamar as pessoas que nos ajudam a organizar os nossos sonhos de mentores. Você precisa de um mentor. É verdade, todos nós precisamos de mentores. São pessoas que têm um discernimento, uma sabedoria, uma experiência e que nos ajudam a discernir o que vale a pena e o que não vale a pena, a entender o propósito de Deus. Se você quiser uma palavra mais bíblica, pode ser discipulador, pode ser líder, pode ser pastor, você precisa de gente assim. José fazia esse papel, ele estava ali naquele lugar também, debaixo de certas prisões. Mas quando José chega e percebe os corações preocupados, turbados, ele traz uma verdade, que eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas no versículo 8, eles responderam, tivemos um sonho, não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, põe para fora e deixa Deus organizar isso. E eles contam seus sonhos e José então põe ordem e dá sentido aos sonhos, ok? Então, não seja orgulhoso no sentido de se fechar e dizer eu resolvo a minha vida sozinho. Há pessoas que estão na igreja, são pessoas que estão no meio da multidão, solitárias, ilhas, cercadas de gente por todos os lados, vivem na solidão porque não se abrem, não permitem que ninguém as ajude a discernir os passos que devem dar. Essas pessoas são muito pobres, vão continuar sendo, de uma forma ou de outra. Eu não seria o que eu sou se não fossem os meus mentores, as pessoas que me influenciaram, que me deram direção, a principal delas, o meu pastor Ari Skates, que definiu muita coisa da minha vida com o seu exemplo e com o seu conselho. Então, os seus líderes na casa de Deus têm esse papel. Aliás, eu sempre falo que eu tenho, acho que você que é líder também tem o mesmo ministério de José. Sabe qual era o ministério de José? Dar sentido ao sonho dos outros. Quantos de vocês são líderes de células aqui? O seu propósito, o seu papel passa por isso. Você precisa dar sentido ao sonho das pessoas, ajudá-las a entender. Amém, gente? Mas como eu falei, há sonhos que terminam em morte, há sonhos que terminam em morte, há sonhos que nos levam à vida e ao propósito. E eu vou usar a ordem invertida aqui, porque na Bíblia, o primeiro que conta o sonho é o mordomo, o copeiro do rei. Né? E depois o outro se empolga e resolve contar o seu sonho também, o padeiro. Então nós temos um copeiro e um padeiro de Faraó. E eles contam o seu sonho. Eu vou inverter a ordem porque o sonho do padeiro o levou à morte. E como eu não quero terminar esse culto mal, então eu vou falar primeiro do sonho que leva à morte, para a gente terminar bem feliz. Amém? Mas o sonho do padeiro tem muito a nos ensinar, porque os sonhos que terminam
em morte tem certas características, e a gente pode, a partir dessa palavra, dar uma filtrada aí em que a gente está investindo, e por que estamos investindo. Porque como você leu comigo, esse cara aqui, depois de contar o seu sonho, terminou numa forca. Foi enforcado e deixado lá para ser comido pelas aves de rapina. Terminou muito mal, mas ele teve um sonho. Foi um sonho de morte. E aí eu quero te mostrar algumas coisas aqui. A primeira delas é que quando se baseia em minha própria capacidade, o meu sonho é de morte. Diga comigo, quando se baseia em minha própria capacidade, o meu sonho é de morte. Ele contou assim: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo. É assim que ele começa a contar o seu sonho. O seu sonho era acerca dele mesmo. O seu sonho era centrado no que ele podia fazer, o que havia sobre a sua cabeça, aquilo que esse homem conseguia gerar com sua própria habilidade. Preste muita atenção, você precisa de revelação, e eu peço que o Espírito Santo te dê revelação nessa noite. Amém? Porque muitos de nós estamos apostando que a nossa vida vai valer a pena simplesmente baseados naquilo que a gente sabe fazer, na nossa capacidade. Isso pode acontecer desde aí a sua vida profissional, quanto até a nossa vida ministerial. Eu posso me tornar um pastor soberbo que estabeleço as minhas expectativas em cima do que eu sei fazer. O cara era padeiro, então o que ele sabia fazer? Pão. E sobre a sua cabeça estava a obra das suas mãos. Se tudo o que você busca pode ser conquistado pelo trabalho das suas mãos, eu quero lhe dar uma má notícia. Você provavelmente está no caminho errado. Porque Deus sempre nos desafia a coisas que vão além de nós e que vão demandar da nossa vida uma dependência dEle. Depois, quando eu fizer o contraste com o sonho do copeiro, você vai perceber que o copeiro não estava no centro da coisa, o padeiro estava. Aqui é sobre o que eu faço. Quando a sua vida se estabelece em cima do que você é capaz, não que com isso eu esteja dizendo que você deve desprezar a sua capacidade vem de Deus, mas não confie nisso. Não confie nisso, porque aí a sua vida vai ser humana demais, e você não foi criado para viver uma vida meramente humana. Essa coisa da soberba, de nós olharmos para nós e dizermos: eu me basto, eu consigo, eu sei, eu dou conta. Isso é um mau sinal. E tem muita gente que está dando tudo porque acredita em si mesmo. Aliás, os livros que mais vendem nas livrarias, você pode visitar qualquer livraria e perguntar qual é a seção onde se vende mais livros. Autoajuda, depois dieta, claro. Autoajuda. As pessoas estão sendo incentivadas a acreditar. Acredite em si mesmo, acredite, você pode, você pode. E há até uma mensagem comprometida dentro da igreja, levando as pessoas a acreditarem em si mesmos. Não é essa a mensagem da Bíblia para nós. Deus fala até de maneira assim forte demais, por exemplo, Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito seja esse homem que confia no homem. Talvez você esteja entendendo que Deus está dizendo para você desconfiar das pessoas. Não é das pessoas, é desconfiar de si mesmo. É você não colocar as suas expectativas naquilo que você consegue, porque você está indo na rota contrária do que Deus quer promover na sua vida, que é dependência. Deus quer que você aprenda a depender dEle, tenha você capacidade ou não. Vocês estão entendendo? Eu estou ajudando vocês a discernirem os sonhos que
levam à morte. Sonhos centrados na nossa capacidade levam à morte. O mesmo profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24, ele é usado por Deus com essas palavras: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, meus queridos? Então, vamos parar de centrar os nossos projetos em nós mesmos e naquilo que nós conseguimos por conta própria. Isso é um engodo, isso é um engano, é um sofisma que pode consumir a sua vida. Segundo, quando produz um fardo sobre mim, meu sonho é um sonho para a morte. Você pode ler essa expressão aqui comigo? Diga assim: quando produz um fardo sobre a minha vida, meu sonho é para a morte. Faltou um E ali, né? Meu sonho é para a morte. Porque é interessante, no sonho do padeiro, ele se apresenta, não é? Com 3 cestos cheios de pão. Imagine isso. 3 cestos cheios de pão sobre a sua cabeça. Esse homem está oprimido por aquilo que ele investe. Sua mente está tomada por aquele esforço. E talvez me ouvindo assim, sem a minha explicação, você pense: mas e aí, pastor, a gente não tem que se dedicar ao que faz? Eu digo com toda certeza sim, você tem que se dedicar profundamente ao que faz. Mas o que você faz não pode lhe oprimir. O que você faz não pode ser um fardo. O que você faz não pode governar completamente os seus pensamentos, tirar o seu sono, encurtar a sua vida. Isso não faz parte do modus operandi de Deus. Deus não nos coloca em certos propósitos que vão nos matar por opressão, por peso. Gente, eu encontro com pessoas dentro da igreja, eu percebo que elas estão sobrecarregadas por causa dos seus sonhos. Elas querem tanto algo que elas estão se matando por aquilo. Estão sendo controladas por aquele projeto. Suas decisões, a sua mente, perceba que o peso todo está sobre a cabeça do padeiro. Sua mente está dominada por aquele peso. E pessoas assim, normalmente, não conseguem sequer ouvir a voz de Deus, de tão ansiosas que elas vivem. Nós precisamos entender que o plano de Deus para nós não tem nada a ver com peso. Tem a ver com preço, mas não tem a ver com peso. Se você me perguntar, eu tenho certeza, eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Eu estou investindo nas coisas que vão valer a pena. E se você perguntar para mim, é fácil, pastor? Eu vou dizer, não, não é fácil. Custa um preço? Eu vou dizer, um preço custa. Mas você vive oprimido, você já se sentiu oprimido, você tem que enfrentar tantas oposições, você tem que entrar em níveis de guerras espirituais, você tem a responsabilidade de comandar uma igreja como essa. Isso nunca se tornou um peso na sua vida? Eu vou lhe dizer nunca. 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 O Senhor nunca me propôs uma vida de opressão, uma vida em que eu esteja assim com a língua de fora, me esvaindo de preocupação. Nunca Ele me propôs isso. Nem propôs a você. Esse é o tipo de vida que Satanás propõe aos homens. Esse é o tipo de vida que o pecado impõe. Uma vida de fadiga, uma vida de reclamação, uma vida de infelicidade. Lá vou eu de novo enfrentar uma semana por causa dos meus sonhos. Se está acontecendo assim com você, talvez seja a hora de parar e realinhar com Deus a sua vida. No livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22 e 23,
Está escrito assim: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol. O que ele tem? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. E Salomão termina dizendo também: isso é vaidade, isso é efêmero. Você está gastando a sua vida desse jeito? Você não consegue descansar, botar a cabeça no travesseiro. A Bíblia diz que o justo põe a sua cabeça no travesseiro e descansa em paz, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Não vai dormir demais também, tem que trabalhar. Sabe, eu não estou falando aqui sobre ocupação. Nós temos que nos ocupar dos nossos sonhos, sem dúvida. Eu estou falando sobre opressão, sobre fardo. Jesus nunca te propôs um fardo. Nunca. Um fardo pesado, não. As palavras dele são muito conhecidas, estão registradas em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus disse isso para nós, irmãos. Não se esqueçam disso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque ele completa no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se o seu sonho é um fardo pesado sobre a sua vida, possivelmente seja um indicativo de que você está no sonho errado. Eu não estou dizendo que não haja períodos em nossa vida em que nós entramos em tão intensas lutas pelos sonhos de Deus que nós não soframos. Eu estou falando sobre viver assim. Quem está entendendo? Terceiro, quando visa trazer glória para mim, o meu sonho é para a morte. O versículo 17, o padeiro diz: no cesto mais alto, não é? Você está imaginando o cara, né? Com 3 cestos sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó. E ele completa: a arte do padeiro. Faz assim, ó. Você lembra daquele personagem do Chico Anísio? Zé Bonitinho, né? Tem gente que vive assim. Ou seja, a minha vida consiste em mostrar para os outros, não só em fazer o que eu sei fazer, mas em mostrar para os outros aquilo que eu sei fazer. Arte de padeiro. Sua vida é arte sua? E como tem gente escrava desse projeto, tem gente adotando o ministério como uma forma de desenvolver esse projeto. Qual é o projeto? Eu preciso de aplausos, eu preciso de pessoas me bajulando, eu preciso de pessoas dizendo: você é o cara, você faz isso muito bem. Eu preciso de gente que me dê glória. Tem pessoas escolhendo o púlpito como uma forma de receber glória. E quem fizer isso vai terminar na morte. Porque nós não fomos feitos para receber glória, nós não fomos feitos para ser o centro dos aplausos de ninguém. Nós fomos feitos para revelar, na verdade, a glória que vem de Deus. Amém? Toda pessoa que vive em função dos aplausos humanos, fomentando o culto à sua própria capacidade, está andando de costas para Deus. Porque nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: mas longe, não, você vai me ajudar nisso, você vai fazer, cuidado para não dar um tapa na cara do irmão, hein? Mas faz assim comigo, mas longe, não, põe longe, põe mais longe mesmo, mas longe, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim gloriar-me em qualquer coisa que não tenha nascido na cruz de Jesus Cristo. É furada, gente, furada, nos gloriar naquilo que nós fazemos.
É um caminho de soberba, e a soberba, diz a palavra, precede a queda. Não tem jeito, a soberba sempre é o degrau anterior da queda. Quando você constrói, vive para construir pedestais para si, você só está aumentando o tamanho da sua queda. E nós podemos fazer isso de várias maneiras. Você pode construir pedestais buscando ser rico e ter posses, buscando ter conhecimento. Eu não estou falando nada de mal em você ser rico e ter posses. Muito ao contrário, nada de mal em você ter intelectualidade, estudar. Faça isso pelo amor de Deus, mas não faça para que isso lhe coloque num patamar acima dos outros, para que você seja aplaudido, porque Deus não está nesse caminho. Se você vai investir nessas coisas, faça para que através delas, seja da riqueza, do conhecimento, da espiritualidade, você seja bênção para os outros. Aí vale a pena. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, ele diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Paulo está dizendo, você foi predestinado. Sabe o que é predestinado? Um destino foi colocado em você previamente. E qual destino é esse? Viver para o louvor da glória de Deus. Portanto, se Deus plantou um sonho profissional na sua vida, dê a sua vida por esse sonho, mas não faça por si mesmo, arte de padeiro. Faça porque essa profissão, você será um médico. Faça não porque isso vai trazer dinheiro e fama, mas porque isso vai te dar oportunidades para revelar a glória de Deus a pessoas que vão estar diante de você. Há uma tentação parar em cada um desses pontos, mas eu não posso porque eu preciso avançar. Mas diga comigo, quando os meus resultados alimentam as trevas, o meu sonho é para a morte. O padeiro contou que aquilo que ele produzia, os pães, arte de padeiro, que estavam no cesto, era comido, não pelo seu senhor, mas era comido pelas aves que vinham do céu. E eu estou sugerindo aqui nessa ilustração, nós entendemos as aves que vêm para comer o que produzimos como figuras de demônios. E faz sentido o que eu estou falando na palavra. Você deve se lembrar da parábola do semeador que Jesus contou. Jesus disse, o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho, então vieram as aves e as comeram. E depois explicando, Jesus disse, as aves são o maligno que vem para roubar a semente. Então a gente já tem aqui uma base para entender que as aves que vêm para comer podem representar o maligno, Satanás, demônios. Há uma outra situação na Bíblia que me vem à mente, quando Abraão estava num momento muito importante da vida em que ele precisava de uma manifestação de Deus. E ele preparou um cenário para uma aliança. Abraão matou alguns animais e fez um caminho de sangue, colocou os animais cortados ao meio, fez um caminho de sangue, porque isso era um ritual comum naquela época, quando pessoas queriam fazer uma aliança, então elas matavam animais, derramavam o seu sangue, faziam um caminho, e as pessoas que estavam fazendo uma aliança entre si passavam por aquele caminho, proferindo a aliança e dizendo que elas estavam fazendo um pacto de sangue por aquele propósito. Muito bem, Abraão fez isso, ele preparou os animais, ele ficou esperando que Deus viesse. E enquanto Deus não vinha, diz a Bíblia que as aves de rapina começaram a descer para comer aqueles cadáveres de animais. E Abraão estava cansadíssimo. Mas a Bíblia diz que Abraão lutava e as enxotava, até que Deus veio do céu e passou por aquelas metades e liberou uma palavra sobre Abraão. Então, aves de rapina tem a ver com demônios, aves que vêm.
E eu quero dizer, amado, que muitas vezes nós estamos trabalhando por coisas que alimentam as trevas. Aí talvez alguém fale, aí não, pastor, aí eu estou fora, porque tudo que eu faço sabe, não faço nada ilegal, eu não trafico drogas, né, tá tudo beleza aqui, eu não tenho uma rede de prostituição, nada disso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a sua vida é centrada no seu ego, quando a sua vida é centrada naquilo que você quer, você alimenta demônios. Porque Satanás ama o que a sua carne produz. Satanás se delicia no que a sua carne produz. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne da carne colherá corrupção. Nós precisamos aprender a semear no Espírito. Pessoas que são egocêntricas, soberbas, elas podem estar fazendo bem, mas de certa forma estão alimentando as trevas. E isso não termina num bom lugar. No caso do padeiro, terminou numa forca, um sonho que o levou para a morte. Mas eu preciso falar do outro sonho. Você está aí ainda? Eu preciso falar do outro sonho. Porque o sonho do copeiro foi na mesma noite, foi na mesma prisão, mas foi diferente. E o sonho do padeiro fala dos sonhos que nos levam para o propósito e para a vida. E como é que nós discernimos esses sonhos? Primeiro, quando a figura central dos nossos sonhos, preste muita atenção, eu creio que eu vou falar a coisa mais importante que eu tenho a falar para você nessa noite. Quando a figura central do nosso sonho é Cristo, o nosso sonho é para a vida. O copeiro começa a contar o seu sonho. E como começa o seu sonho? Ele diz assim: em meu sonho havia uma videira perante mim. Diga comigo, uma videira. O sonho do padeiro era sobre ele mesmo, mas o sonho do copeiro é sobre uma videira e um Senhor, sobre o qual eu vou falar depois. Então, existe uma videira. Eu não sou o centro da minha vida. Eu estou diante de uma videira. E tudo o que acontece na minha vida é resultado dessa minha relação com essa videira. E enquanto eu estou falando aqui, eu estou percebendo que muitos de vocês que conhecem a palavra já identificaram a videira. Mas talvez aqui não saiba, alguém aqui não saiba o que significa a videira. Mas se você não sabe, eu posso te ajudar. João capítulo 15, versículo 1, Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Portanto, o sonho do copeiro é um sonho cuja figura central e principal é a videira, é Cristo. E eu pergunto, e o seu sonho? Onde está Jesus no seu sonho? Onde está Jesus naquilo que você se esforça por conquistar? Se Jesus está fora, ou se Jesus está à parte, ou se Jesus está numa condição de coadjuvante, de ajudador da sua imagem e da sua vontade, você não está num sonho de Deus. Agora, se Jesus está no centro, ô Espírito Santo, ajuda os meus irmãos a entenderem o que a tua palavra está falando nessa noite. Não é sobre você, querido. Tem uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas. Não é sobre nós. A sua profissão não é sobre você. O seu ministério não é sobre você. Não é sobre o seu nome. É sobre Cristo. É sobre Cristo. Sem Ele no centro não faz sentido, não vale a pena. Amém? Segundo, quando respeita tempo e processo, meu sonho é para a vida. Diga tempo e processo. Olha o que diz aqui no versículo 10.
De novo, o copeiro está contando o seu sonho. E ele diz: e na videira, 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. Quem está fazendo as coisas no sonho do copeiro é a videira. E perceba que existe um processo. Existe um tempo. Ele fala de uma videira que produz flores, que floresce, que produz cachos, que produz uvas, e que essas uvas amadurecem. Normalmente, os sonhos que têm a bênção de Deus em nossas vidas são assim. São sonhos que respeitam tempo, que demandam tempo e modo. Não acontecem de qualquer jeito. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu vou falar assim, porque eu acho que aqui nessa igreja não tem ninguém nessa furada. Mas eu vou falar assim porque vai que, né? Você acredita que tem gente sonhando, assim, para finalmente dar sentido à sua vida? Tem gente sonhando, sabe com o quê? Com a mega sena da virada. Não na igreja, estou falando, né? E eu fico olhando para isso. Tem gente que eu conheço que fica investindo as suas expectativas nesse tipo de coisa. Assim, Papai Noel chegou e virou. Posso ser amigo seu? Posso ser seu amigo hoje? Sai dessa. Os sonhos de Deus têm modo e processo. Os sonhos de Deus demandam investimento, paciência, perseverança. Os sonhos de Deus, eles não acontecem assim como algo que de repente cai sobre a nossa cabeça. Os sonhos de Deus, eles requerem de nós empenho, paciência. Salomão, em Eclesiastes 3:1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Fala para a pessoa que está aí ao seu lado: tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse é um bom versículo para os jovens recitarem uns para os outros, não é? Os solteiros, tudo tem o seu tempo. Quando você quer aquela solução de Papai Noel, no fim você vai ficar só com aquele casamento que é um saco. Alguns entenderam o meu trocadilho. É melhor plantar, regar, esperar, colher e desfrutar. Os sonhos de Deus são assim. Amém? Persevere. Pare de esperar a Mega Sena, o Papai Noel, o negócio da China. Planta, rega, espera, colhe, desfruta e distribui. E planta de novo. Eclesiastes 8:5 diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta mal nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre os homens. Amém? Gente, é uma tentação fazer de cada ponto desse uma pregação, mas aí eu não acabo nunca, né? Eu acho que você está entendendo. Terceiro, estou te ajudando a identificar os sonhos. Quando fomenta a consciência de mordomia, meu sonho é para a vida. Quando fomenta a consciência de mordomia, ele contou: o copo de Faraó estava na minha mão. Fazendo o contraste, no caso do padeiro, o que estava na mão dele? Na mão dele não estava nada, estava sobre a cabeça. Mas o que? Obra das suas mãos, arte de padeiro que ele mesmo construía. Mas o que está nas mãos desse homem? O copo, preste atenção, do seu Senhor. Eu estou usando esse texto figurativamente. Ok? E o Senhor desses homens era Faraó, o dono deles. Então eu estou usando aqui Faraó como uma figura do nosso Senhor. A sua vida é desenvolvida a partir
do que você faz ou a partir do que Deus coloca nas suas mãos? O que é consciência de mordomia? Mordomia é um termo que a gente usa de uma maneira diferente da bíblica, não é? Fulano é um cara cheio de mordomia, tem salário, tem... Não, mordomia não é isso. Mordomia é consciência de que o que eu tenho não é meu. O que eu tenho pertence a Deus e Ele colocou nas minhas mãos para que eu administre. Não é? E você vê que o copeiro, ele tem nas mãos algo que ele sabe, não é dele, mas está nas suas mãos, um cálice. E é com esse cálice que ele vai honrar o seu Senhor. Amados, isso muda tudo se a gente entender no Espírito. Você está trabalhando com o quê? A maior parte do teu tempo está sendo gasta, investida em quê? E eu pergunto, isso é seu ou é de Deus? Esse dom que você tem. Hoje, uma parte da minha família, que eu não vi há muitos anos, uma tia minha, com primos, irmãos meus, e que nos alegraram com uma visita esse fim de semana, eles estavam aqui hoje de manhã. Essa tia foi minha professora quando eu era um menino aí de meus, 11, 12 anos. Então eu usei o testemunho deles, porque eles me conhecem desde quando eu sou pequeno. Eu já fui pequeno um dia, sabe? E ninguém olharia para mim e diria, está aí um líder. Já falei tantas vezes aqui, uma pessoa super tímida, introvertida, sem segurança. Nunca ninguém diria na minha infância, adolescência, que eu seria um líder. Eu não teria essa capacidade. Mas sabe por quê? Eu estou aqui nessa noite, edificando a sua vida. Porque há um cálice na minha mão. E esse cálice não é meu, foi o Senhor quem colocou na minha mão. E quando a gente faz a partir do que Deus faz em nós, a coisa funciona. Amém? Oh, meu Deus, ajuda a gente a entender essas coisas. Mordomia. Romanos 11, 36 diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Viva a vida debaixo dessa consciência. Dele, por Ele e para Ele. O mesmo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz assim, pois importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Você entendeu? Deus quer que você seja reconhecido pelos homens como um despenseiro. O que é um despenseiro? Um despenseiro é um mordomo. Um despenseiro é alguém que tem as chaves da despensa de Deus. Você tem. Você é uma pessoa muito importante. Isso significa que Deus confia em você. E Ele confia a você, porque você é um despenseiro. Ele te deu as chaves do reino. E você tem acesso à despensa. E Ele quer que você use isso para distribuir. E o que se requer dos despenseiros, dos mordomos, é que eles sejam achados fiéis. Consciência de mordomia. Então, Monique, quando você estiver lá num consultório, atendendo pessoas, como médica, lembre-se que não é sobre dinheiro, não é sobre você, é sobre o amor de Deus e a necessidade das pessoas. Amém? Essa é a vida que vale a pena viver, porque senão fica só no dinheiro. E como eu vi de alguém, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Você ainda está comigo? O Campeonato Brasileiro acabou, ninguém está aflito para ver. Já está tudo resolvido. Então, calma aí, eu estou terminando. Quando o meu trabalho se baseia no que Cristo fez, meu sonho é para a vida. Lê comigo aí.
Ok, esse foi o ponto anterior. Agora nós vamos passar para o próximo. Vamos lá, turma, próximo slide aí. Quando o meu trabalho se baseia no que Cristo fez, meu sonho é para a vida. Travou? Então diga comigo, quando o meu trabalho se baseia no que Cristo fez, o meu sonho é para a vida. Continuando aqui a descrição do sonho do mordomo, ele diz assim: e no copo de Faraó, e tomei as uvas, versículo 11, tomei as uvas e as espremi. Ele pegou as uvas de onde? Da videira. O outro está trabalhando com o pão que ele mesmo faz. Esse aqui está trabalhando com as uvas da videira. E quando ele pega as uvas da videira, ele tem o seu papel, ele tem que trabalhar com aquilo. Ele tem que espremer as uvas, não é? Você tem que pegar o que Deus te deu na vida, o que seja espiritual, intelectual, profissional, que seja, pegue o que Cristo te deu, esprema, faça disso algo que vai abençoar. Amém? Você está vendo o contraste, não é? O padeiro, cujo sonho girava em torno de si, da sua capacidade, o copeiro, cujo sonho consistia em trabalhar a partir do que a videira produzia. É bem isso aí. Essa vida vale a pena. E por último, aleluia. Diga aleluia. Quando o êxito é entregue ao meu Senhor para a sua satisfação, meu sonho é para a vida. Travou mesmo, né? Deus abençoe esse equipamento aí. Mas travou aqui, mas não travou aqui, não travou aí, amém? Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Diga comigo, quando o meu êxito é entregue ao meu Senhor para a sua satisfação, meu sonho é para a vida. A descrição do sonho do mordomo foi a seguinte: eu peguei as uvas, não é? Espremi na taça, e diz assim, no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. O que eu fiz para o meu Senhor. Se a gente terminar a vida assim, dizendo o que eu fiz para a satisfação do meu Senhor. Seja o que for, o meu chamado é ser um pastor, talvez o seu não seja. Mas se o que você faz para a satisfação do seu Senhor, você não vai terminar a vida como terminou Salomão, dizendo, corri atrás do vento, foi tudo vaidade. Você vai terminar a sua vida dizendo, como Paulo, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu tenho uma coroa para receber, porque o meu Senhor se agradou de mim. E você certamente vai ouvir Jesus dizendo, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia.